Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Não tem jeito. Pesquisas recentes indicam queda na popularidade de Lula. A reprovação a Lula se mostra crescente e cada vez mais rápida. Só a bolha lulista ainda apoia o presidente. O povo já percebeu que a volta de Lula foi uma farsa. Esta queda de popularidade se mostra irreversível. Este é o nosso tema de hoje. Vamos saber por que cada vez menos pessoas aprovam o governo de Lula. Amigos, infelizmente a terceira gestão de Lula está totalmente reprovada. Petistas nem sabem mais o que fazer para recuperar a popularidade do presidente. Desemprego, inflação, violência que só crescem. Educação, saúde e transportes ruins. Pessoas sem condições de pagar uma simples moradia. Brasileiros brigando por qualquer motivo, não raramente acabando em morte. E o presidente só viajando, discursando e xingando adversários. Como aprovar o governo de um país que só piora? Claro que em um cenário como este, é óbvio que a gestão atual de Lula seria reprovada. Lula está apavorado com isso, pois a meta dele para esta gestão era de se consagrar como um eterno mito político. Lula quer ser uma espécie de Brian Wilson da política, pensando ser o melhor presidente brasileiro de todos os tempos. Mas tudo isso é balela. Lula não conseguiu nem na melhor de suas gestões, que foi a segunda, transformar o país e extinguir de vez os problemas. Imagine agora numa gestão claramente desastrosa. Lula e seus apoiadores deliram quando dizem que ele é o melhor de todos os tempos. Tem bagulho bom aí. Isso é péssimo para Lula, que está muito mais preocupado com a sua imagem do que com a situação do Brasil. Lula deixa claro que o seu prestígio é a sua prioridade, e reserva para o país apenas um festival de medidas pomposas de nomes engraçados que nunca vão além do paliativo. A população já percebeu isto, e por isso mesmo já declarou a sua reprovação a Lula, se sentindo abandonada pelo presidente que puxa o seu saco sem ajudar de fato. Apesar de não aceitar por acreditar que as suas medidas paliativas são revolucionárias, Lula já tem a consciência do crescimento de sua reprovação. Mesmo assim, o presidente petista prefere usar a comunicação para soltar uma avalanche de relatórios com notícias maravilhosas de suas supostas ações, sem resultados práticos no mundo real. Lula, por pensar que está fazendo certo, prefere muito mais falar do que fazer, e quer usar as redes sociais para tentar reverter a sua impopularidade, mesmo sem resolver o caos que está o nosso país. É muito mais fácil para Lula falar do que fazer, e sorte dele que grande parte da população brasileira é ignorante. Os que admiram Lula não fazem questão de ações, por confiarem cegamente na mídia lulista, que inventa grandiosos feitos atribuídos a Lula, dando a impressão aos fãs do presidente de que o mesmo estaria fazendo uma revolução. Quanta alucinação! Lula ainda é aprovado pelos lulistas, que nunca passaram de 30% de toda a população brasileira, além de ser uma classe muito bem remunerada, sem a necessidade de depender de serviços públicos e ações governamentais. Lulistas são de classe média alta. Estes são os únicos a aprovar Lula por exatamente viverem fora do mundo real, imunes aos problemas crônicos que Lula finge resolver. Uma classe com problemas resolvidos que nunca se interessou de fato pela situação dos mais carentes, enxergando os pobres como se fossem animais fofinhos de zoológico. Mas a parte humilde da população, logo o público-alvo de Lula, está furiosa com o petista. Sem ver seus problemas resolvidos, e longe das redes sociais que aclamam Lula como um gigante estadista, os pobres veem seus problemas crescerem sem perspectiva de solução. Lula tenta a todo custo convencer esta parcela da população, através de relatórios que mentem sobre os recordes históricos do governo. Mas tudo sem sucesso. A população carente não é convencida porque segue abandonada, e se mostra claramente responsável pela queda de popularidade de Lula. Queda que quase no final de mandato se torna irreversível. Irreversível? Sim, irreversível. Não dá mais tempo para Lula tentar reverter o fracasso de sua gestão. Lula deveria assumir que não deu certo e se preparar para a aposentadoria. Mas teimoso e arrogante, prefere insistir na loucura de se candidatar à reeleição para deixar o Brasil na crise em que se encontra. Será que na próxima gestão ele começa a governar? Muito difícil, pois Lula demonstrou a sua nítida incompetência que não pode ser negada. Lula, você ficou tão preocupado com a sua imagem que se esqueceu de governar, e se esqueceu ainda mais de que para ter a imagem consagrada, era preciso governar.
e governar bem. Mas Vossa Excelência quis viajar e falar muito. Falar coisas óbvias de forma repetitiva com a sua voz chata de taquara rachada. Não adianta tentar melhorar o seu prestígio sem oferecer uma gestão de alta qualidade. Falar não é agir. O prestígio é consequência de boas ações. Lula, o tiro saiu pela culatra. Se preocupou tanto com a sua imagem que o seu prestígio se sujou de maneira vergonhosa. Lula queria ser lembrado como um gigante estadista, mas todos lembrarão do petista como um reles incompetente, incapaz de resolver de forma rápida e eficiente os problemas do país. O micróbio político. É assim que Lula vai se consagrar. Lula que fique feliz se seu nome batizar uma reles pracinha na periferia de Garanhuns. É o seu máximo de consagração. O Brasil não foi feliz de novo. Preocupado em promover a sua imagem, Lula se esqueceu de governar. Inventa dados otimistas de sua gestão apesar da crise que cresce no país. O resultado disso tudo é a sua reprovação, que aumenta sem parar, principalmente entre aqueles mais bajulados por Lula. Agora é muito tarde para reverter a reprovação. Resta a Lula sair da política e se aposentar. O povo percebeu a sua farsa e agora no fim de sua gestão só resta a Lula chorar. Provavelmente invocando a mamãezinha Dona Lindu feito um menininho mimado. Que peninha! Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.